foi dedicada a ações e a funções que estão associadas a serviços de natureza pública e de interesse público. Uma pessoa que tem responsabilidades dessa natureza, do meu ponto de vista, só pode encarar as suas funções com um grande espírito de missão. Mas não é uma missão muito fácil, dar só aos outros, dessa maneira. Não, aliás, qualquer missão, a missão tem por inerência uma entrega. E por isso a palavra missão implica isso mesmo, uma entrega total e prosseguir objetivos com grande determinação para se atingirem esses mesmos objetivos, e só assim é que a missão está efetivamente cumprida. Nós sentimos, ao sermos eleitos, e mais enquanto Presidente de Câmara, sem dúvida alguma, as pessoas quando nos elegem, isso para mim foi sempre de uma grande responsabilidade, de uma grande exigência, porque elegem-nos para nós, confiam em nós. É como se estivessem a entregar-nos, e efetivamente estão, a responsabilidade de nós fazermos algo por elas e algo por esse território. Isso é uma força que nós também sentimos de correspondermos ao que nos foi pelo voto entregue e solicitado. Portanto, essa é a força também que eu sinto no dia-a-dia para cumprir, para procurar fazer melhor, porque para mim teve muito significado as maiorias absolutas que a população do concelho me atribuiu. Nunca temos a pretensão de atingir 100% da votação, isso é impossível, porque em democracia, quando há várias forças políticas a apresentarem-se ao ato eleitoral, obviamente isso significa que há várias sensibilidades, há vários interesses, há várias opções e tudo isso é legítimo. O que é certo é que a democracia a funcionar também depois determina que quem obtém o melhor resultado governa, e neste caso tenho tido este privilégio, esta honra durante estes 3 mandatos, sendo Presidente de Câmara para todos, sendo eleita pela maioria. A partir do momento em que somos eleitos, eu fui sempre Presidente de Câmara de todos. Portanto, não discriminei pessoas, não discriminei entidades, nem discriminei associações. Portanto, teve sempre inerente o princípio de fazer o melhor possível para toda a comunidade. Em 2009 estava à espera de ganhar. Eu até digo que em 2005 também estava à espera de ganhar. É verdade. Em 2005 foi a primeira vez em que eu fui candidata e estava à espera de ganhar também. Penso que só não ganhei porque na altura a conjuntura também não foi favorável, ainda havia ali uma grande associação a um passado que as pessoas do concelho tinham ainda muito presente. O Partido Socialista em 2001 teve uma derrota muito grande e portanto, por vezes também há essa tendência para se esquecer o ponto de partida, e realmente o ponto de partida foi um ponto de partida em que o Partido Socialista teve uma derrota muito grande em 2001. E houve um processo de construção até 2000 aliás, o processo de construção é contínuo e deve-se considerar sempre em permanência esse processo de construção. Mas também temos que reconhecer que de 2001 a 2005 é pouco tempo para se passar de uma derrota tão expressiva para uma vitória. Mas o que é certo é que eu cheguei a acreditar
que já era possível ganhar em 2005. Também mostra um espírito de confiança e temos que partir para as lutas com esse espírito de confiança. Isso é como uma casa, não se começa uma casa pelo telhado, começa-se uma casa pelos alicerces. E, portanto, eu acredito que hoje, em 2021, já é possível pensar mais além, isso é normal, mas em 2009 havia questões estruturais que tinham necessariamente que ser asseguradas com toda a responsabilidade. Logo desde o início, a questão financeira, que realmente depois, enquanto mesmo já Presidente de Câmara eleita, tive efetivamente já uma maior percepção da gravidade em que se encontrava, de facto, e a questão económico-financeira, a estabilização da questão económico-financeira, dos limites do endividamento, da nossa credibilidade junto das entidades, é fundamental, da nossa capacidade de assumir os compromissos, foi determinante. E depois, também, um trabalho sempre pensar nas pessoas, virado para as pessoas. E as pessoas precisam de ter equipamentos escolares, as crianças, os jovens, para promover uma boa qualidade do ensino, que felizmente é uma área que tem vindo a ser construída, e com o trabalho do agrupamento de escolas de Alcanena, os bons resultados obtidos, com a colaboração permanente da Câmara Municipal no projeto educativo, na definição de uma estratégia educativa para o Concelho, também com a nossa preocupação e visão de requalificação dos edifícios escolares, que ficarão requalificados praticamente na sua totalidade, e fica a obra a decorrer do Centro Escolar de Minde, ficará a decorrer, que iniciará ainda este ano, e a escola secundária, se não iniciar este ano, inicia no próximo ano, mas com financiamentos assegurados, o que é muito importante. Ou seja, para além da obra que fica concluída, há projetos em curso, há obras a decorrer, há outras que estão preparadas para iniciar, mas muito importante, ficam com financiamento definido, com candidaturas que estão apresentadas e que serão seguramente aprovadas. Pensar nas pessoas na área social, e a área social foi sempre para nós muito determinante também. Dar continuidade aos projetos sociais que existiam, mas avançámos com muitos novos projetos sociais. E, sobretudo, garantir o bom funcionamento e as melhores condições de respostas sociais do Concelho. E daí o nosso apoio a SIPSS, na melhoria das suas condições, das suas instalações, em ampliações que foram conseguidas, em apoio para novas ofertas, como é o caso do novo lar na Serra de Santo António, sim, que vai ser inaugurado ainda este ano, ou como é o caso do apoio que demos e que vamos continuar a dar ao CRIT em Torres Novas, com candidatura apresentada ao programa PARES, e que permitirá, no Concelho de Alcanena, a existência de um lar residencial para pessoas com deficiência. Ou seja, a dimensão social está perfeitamente também assegurada, foi definida e acompanhada com uma grande proximidade, com uma estratégia do reforço e do apoio às ofertas existentes, de alargamento das ofertas existentes e até de trazer novas ofertas, como é este caso de uma oferta social, uma resposta social no Concelho para pessoas com deficiência, que não existia e que vai passar a existir. Portanto, a dimensão da educação, a dimensão social, e depois no dia-a-dia, sempre, desde o início, tivemos a percepção da importância do movimento associativo do Concelho. As associações do Concelho viram sempre na Câmara Municipal um parceiro que dialoga, um parceiro que procura estar atento e que apoia.
e que apoiou e apoia nas atividades, em instalações, nas suas sedes. Isso é um facto, até cedendo instalações, nomeadamente escolas que vão encerrando, têm estado a serem cedidas para associações, e isso tem tornado o Concelho muito rico na dimensão cultural, na dimensão desportiva, associado à própria dinâmica que a Câmara Municipal tem, também ao nível cultural e ao nível desportivo. Mas, se não fosse esta riqueza das atividades que as próprias associações têm, não haveria tanta atividade. Para investir na melhoria, pronto, é o que nós acabamos, eu acabei de referir isso, tem que haver o cumprimento dos parâmetros de rejeição, ou seja, quando as águas são rejeitadas na rede de coletores, têm que cumprir parâmetros de rejeição. Se não cumprem esses parâmetros de rejeição, criam problemas ao longo dos coletores e criam problemas na chegada à ETAR. A ETAR tem que trabalhar realmente também com níveis de eficácia grande, mas lá está, como qualquer ETAR, tem que estar preparada para efluentes com características que têm condições para tratar. Não pode ter surpresas com efluentes que ultrapassam os parâmetros previsíveis para serem tratados. E o que aconteceu foi isso mesmo, foram realmente cargas poluentes excessivas no sistema que realmente vieram danificar todo um biológico na ETAR e o próprio sistema fica realmente fragilizado e depois precisa é como o nosso organismo, precisa depois de tempo para recuperar e voltar a funcionar em condições. Nós temos que ter também muita atenção todos os dias àquilo que ingerimos para o nosso próprio organismo. Temos vários sistemas e se nós não temos em atenção aquilo que ingerimos no nosso próprio organismo, pois o sistema fica completamente desequilibrado e pode até levar à doença e, no limite, pode levar à morte. Este sistema, para ser bem cuidado, tem que todos os dias também ter uma grande fiscalização, uma grande monitorização de tudo aquilo que faz parte, que entra para este mesmo sistema para garantir o adequado tratamento. E o legado que deixa, que ao fim e ao cabo é a Aquanena, acha que terá capacidade de fazer essa fiscalização a médio e longo prazo? Sim, já está a fazer e é uma empresa bebé, recém-nascida, criada em dezembro de 2018, em 2019 foi um ano em que progressivamente assumiu as várias áreas, em março a manutenção de espaços verdes, a limpeza urbana, as linhas pluviais, as linhas de água por transferência de competências por um contrato de gestão delegada do município para a Aquanena, e depois em julho, que está agora a fazer 2 anos, no próximo mês de julho, por via do resgate que aconteceu da concessão com a Áustria, assumiu os serviços que estavam concessionados à Áustria, e no final do ano de 2019, em outubro, quando o contrato de concessão com a Luságua terminou, assumiu o abastecimento de água. Ou seja, um ano também em que faseadamente há a integração de áreas tão relevantes, foi um ano também muito difícil. O 2020 foi o ano em que, na sua totalidade, integrou todas as áreas. Mas também todos estaremos recordados que 2020 foi um ano de pandemia. Temos que reconhecer que a Aquanena não tem tido também um início fácil, tem tido um arranque difícil e complexo, mas tem estado realmente a ser capaz de assumir as suas responsabilidades e de executar um bom serviço. Primeiro, nós não tínhamos dinheiro para fazer nada. Aliás, estava comprometido o funcionamento normal do município, o pagamento de salários. Não conseguimos pagar aos nossos fornecedores. Já não eram os nossos da Câmara, mas eram os fornecedores que já existiam.
porque todos os dias queriam reaver o seu dinheiro. Portanto, as faturas, houve aqui um período em que todos os dias eram dezenas de faturas a chegar à Câmara, porque os fornecedores, vá-se lá saber porquê, não tinham enviado as faturas antes do ato eleitoral, mas todos enviaram as faturas depois do ato eleitoral, para receber de serviços prestados anteriormente. E alguns nós com dificuldade de conferir e de validar. Foram dezenas de faturas, ou seja, a dívida a curto prazo chegou a ser na ordem superior a 5 milhões. Mas eram dívidas, algumas delas, de dezenas e de centenas de milhares de euros. Como era o caso da dívida à DSE, que teve que ser ajustado um plano de pagamentos, como era o caso de dívida à EDP, também teve que ser feito um plano de pagamentos, como era o caso das dívidas às juntas de freguesia, era cerca de €500 mil, foi feito um plano de pagamentos com cada uma delas, como era o caso da dívida à Resitejo, foi feito também um plano de pagamentos, ou seja, todas aquelas dívidas que eram de montantes que permitiam estabelecer um plano de pagamentos para tentar aliviar a tesouraria no imediato. A primeira preocupação que eu tive foi contactar com todas e estabelecer um plano de pagamentos. Mas mesmo assim não chegava, porque depois o pequeno fornecedor precisava da sua liquidez, queria reaver o seu dinheiro, e era uma pressão imensa diária na Câmara para receber o dinheiro e eu sem dinheiro para lhes pagar. E numa altura, também importa recordar, em que a Troika entra no país e houve uma retração, nomeadamente nas entidades bancárias. Eu pensei por recorrer qual era o enquadramento que existia, porque a Câmara também, como já estava a ultrapassar o limite ao endividamento, já tinha ultrapassado o limite ao endividamento, era superior, já ultrapassava em mais de 4 milhões, ou seja, como tinha o limite, o endividamento já a ultrapassar o seu limite, eu nem sequer tinha condições de ir à banca pedir um empréstimo. E na altura também não tínhamos bancos a emprestarem-nos o dinheiro. Por isso, fazendo uma avaliação ao enquadramento também legal que estava ao alcance da Câmara, e se tendo em conta a situação estrutural, de desequilíbrio estrutural financeiro que a Câmara se encontrava, houve uma avaliação em que o único recurso era elaborar um plano de saneamento financeiro. Isso tornou-se uma grande exigência, mas foi o que permitiu realmente à Câmara começar a respirar. Porque o plano de saneamento financeiro teve exigências enormes, é verdade, porque tínhamos que reduzir ao máximo a despesa e tínhamos que maximizar ao máximo a receita. E, portanto, em cada serviço, todos os serviços foram envolvidos para percebermos o que é que nós podíamos evitar fazer, onde é que nós podíamos poupar, para reduzir ao máximo a despesa. Isso limitou, criou constrangimento, porque todos os serviços estiveram ali com esta primeira preocupação e prioridade de limitar ao máximo a sua iniciativa e a sua atividade para reduzir as despesas. Por outro lado, tínhamos que maximizar a receita, era uma obrigação legal também, isso levou-nos a aumentar impostos municipais. Outra decisão difícil, mas que era um imperativo legal. O saneamento financeiro, o que é que permitiu? Não era aumentar o endividamento, era transferir o curto prazo para médio e longo prazo. A dívida mantinha-se no seu patamar, só que a pressão do curto prazo é que deixava de existir. Foi possível, com a Caixa Geral de Depósitos, recordo que nós fizemos consulta a vários bancos e nos emprestava à Câmara na altura 5 milhões de euros. E se eu neste momento recorrer a várias entidades bancárias, eu estou convencida que todas elas, estou convicta, que todas as entidades bancárias apresentam propostas para emprestar à Câmara 5 milhões de euros. É a diferença que existe entre 2009, 10, 11 e agora. É esta.
é que é a credibilidade também que se conquistou nos fornecedores e nas entidades, nomeadamente as entidades bancárias, pela sustentabilidade que se atingiu. Foi possível, por isso, que com a Caixa Geral de Depósitos e com o Montepio, conseguíssemos os dois juntar realmente os 5 milhões de euros que nos permitiu fazer aquele momento, que foi um momento alegre. Eu lembro que na altura eu registrei, porque para mim foi de uma enorme alegria poder efetivamente pagar às pessoas a quem a Câmara devia dinheiro, independentemente, não tinha sido eu a fazer essa dívida, mas era a mim que me competia regularizar a situação e regularizei-a. Eventualmente gostaria de, em vez de ter canalizado 15 milhões de euros para as entidades bancárias, gostaria de ter tido estes 15 milhões de euros para investir no Conselho. Agora imagine o que é que eu, como Presidente da Câmara, teria feito com mais 15 milhões de euros em termos de obra no Conselho. Teria feito realmente muito mais. O que é certo é que também é importante que nós saibamos ter esta avaliação, porque nós somos sujeitos também a críticas, umas positivas, outras negativas. Temos que estar receptivos a todos, aceitar a todas, compreender, umas considerar justas, outras injustas, outras nem por isso. O que é importante é que nós tenhamos sejamos capazes de fazer uma avaliação daquilo que estava ao nosso alcance fazer, daquilo que fizemos e ou que deixámos de fazer. E esta capacidade de avaliação é determinante. E eu tenho a plena convicção, se me disserem assim, gostaria de ter feito mais, gostaria de ter requalificado as ruas todas do Conselho? Gostaria, mas eu pergunto, então depois não era preciso requalificar ruas nenhumas, estava o trabalho todo feito. Eu gostaria de ter feito toda a habitação que o Conselho precisa? Gostaria. Então, mas eu pergunto, depois já não havia mais casas para construir, o que é que era preciso fazer? Portanto, é natural a dinâmica. O Conselho, que fez 107 anos no dia 8 de maio, deve continuar a fazer muito mais anos. E por isso o trabalho é para continuar com as condições encontradas. Foi feito o que era possível fazer. Eu cheguei a sentir receio da minha segurança e da integridade física, a minha e dos meus familiares. Mas foi em relação a que situação, se me puder recordar? Cheguei a ter ameaças, havia mensagens anónimas que me iriam fazer mal. Mas por causa de quê? As questões do ambiente, por chegar mal no Conselho de Alcanena, como se fosse a Presidente que estivesse a causar, ou seja, eu sempre fiz parte. Quem esteve a acompanhar a situação sabia que eu fazia parte da solução. Sim. A Presidente fez sempre parte de encontrar a solução. A Presidente nunca fez parte do problema. E, portanto, quando se procurou passar a mensagem que a culpada era a Presidente da Câmara por cheirar mal em Alcanena, que era eu que ia ser perseguida, houve uma marcha à noite, assim de repente, que passou em frente à minha porta, com os carros a apitar, o circuito não foi outro, o circuito foi à minha porta. Havia ameaças, eu apresentei queixa na altura, porque pessoas estavam a receber mensagens anónimas em que essa mensagem dizia que eu iria, já não me recordo do teor, mas que eu iria realmente sofrer consequências. Portanto, eram mensagens que indiciavam que me iriam ou poderiam ir fazer algum mal. Eu cheguei a temer pela minha integridade física e realmente houve claramente essa intenção, houve uma intencionalidade de atingir a Presidente da Câmara. Eu nunca percebi como é que foi legítimo uma manifestação que foi promovida pelo agrupamento de escolas sobre o ambiente, mas nunca percebi como é que se associava com o ambiente, podia estar associada às empresas ou podia estar associada a ETAR. E a manifestação não foi para a ETAR ou foi para as empresas, a manifestação veio para a Presidente da Câmara.
Portanto, houve ali um claro objetivo realmente de me prejudicar, de fazer mal, de me caluniar, de me denegrir a minha imagem, de me fragilizar, e isso eu não percebo porquê. Não percebo porquê. O que é que aprendeu com o Presidente da Câmara? O que é que? Aprendeu com o Presidente da Câmara. O que é que aprendi? Muito. Muito. Não há uma... Quem não leva esta função assim a sério, como eu procurei levar, entrar dentro dos processos, como procurei entrar, as competências de uma autarquia são tantas, em tantas áreas, em que nós saímos daqui com conhecimentos em todas as áreas, com uma abrangência, portanto, isto é uma amplitude de conhecimentos, é preciso uma capacidade de gestão diária, de relação com as pessoas, com tanta gente, com tantas entidades, o termos que estar capacitados para falar sobre qualquer assunto, de preparar qualquer assunto, de concretizar qualquer projeto, seja ele de natureza for, é um enriquecimento enorme. Eu saio realmente, do ponto de vista humano, sinto-me uma pessoa com as mesmas características. Uma pessoa simples, humilde, humana, com uma grande sensibilidade humana, portanto eu sinto que do ponto de vista humano saio não sofri alteração. Nunca pus em causa os meus princípios, os meus valores, pronto, sem dúvida alguma saímos com uma dose porque física e emocionalmente é muito cansativo, é muito desgastante, e isso nós sentimos, porque também é um facto que somos humanos. Agora, do ponto de vista do enriquecimento em termos de competências e de capacidades, eu sinto-me realmente uma pessoa com um enriquecimento a esse nível imenso, imenso. Nem sei como é que as nossas cabeças aguentam tantos assuntos.